Pessoal, bom dia. Bom, eu vou dar início à apresentação, já é 10h05 aí. O pessoal vai acessando e tudo mais. Qualquer coisa, essa apresentação vai ser gravada, então, posteriormente, vocês conseguem assistir também, então, sem problema. Eu quero disponibilizar essa apresentação para meu diretor, para algumas pessoas do meu círculo de amigos, então, nós vamos disponibilizar também, beleza? Bom, deixa eu... Está desmutado, todo mundo está me ouvindo. Vou dar continuidade, então. Bom, essa apresentação que eu estou fazendo hoje é em nome da MapData, tá? Meu nome é Douglas Anjos, eu sou um profissional de marketing, especialista em Adobe, e também amo tecnologia. Então, toda a questão, parte técnica Adobe, ou até mesmo outras soluções também, que eu sou muito chegado, como Microsoft, etc., né? Eu também sou especializado, beleza? Bom, hoje eu vou falar sobre documentação digital, tá? Só que algumas apresentações anteriores, já cheguei a comentar que não tem como falar de documentação digital sem falar de tecnologia. Então, hoje em dia, não há como citar a documentação digital sem falar um pouquinho sobre a tecnologia e aonde estamos tecnologicamente falando, tá? Então, como todos já devem saber, a conectividade é uma necessidade básica. Não éramos, né, tão conectados à internet desde os anos 90, né, quando começou o ápice da escalabilidade da internet em todas as residências, empresas e por aí vai. Então, a conectividade atualmente é uma necessidade básica. Se você não está conectado em redes sociais, você deixa de saber de novidades, você deixa de saber de algumas informações relevantes ao seu dia a dia e até mesmo, como, por exemplo, a existência desse webinar. Então, provavelmente, muitos de vocês já vêm de uma carta de clientes da MapData, outros vieram diretamente de redes sociais ou até mesmo algum anúncio, né? Então, tudo está conectado, até as redes sociais, a TV brasileira, né? Hoje, nós temos serviços de streaming do Brasil também que já estão conectados em diversos países aí, parceiros também, né? Então, a gente vai desde a parte de mídias offline até a parte de mídias online. Tudo está conversando, se conectando, né? E, hoje em dia, manter-se desatualizado é o pior dos cenários. Douglas, eu tenho um sistema que está desatualizado, ele não seguiu o padrão, as novas normas, né, de segurança, não está alinhado com o LGPD. Quais são os tipos de peso que isso vai acarretar à minha empresa? Então, a primeira coisa, se você está desatualizado em termos de segurança, isso já é algo bem grave, né? Porque hoje, qualquer coisinha, vazou dados de não sei aonde, empresas já estão comunicando que vazou dados. Esses tempos atrás, até mesmo o Google teve vazamentos de dados de e-mails, então todo mundo está suscetível à invasão. E hoje, dados é algo muito importante. Tanto é que, recentemente, se você acessa o Facebook, você recebe uma explosão de dados. E, normalmente, esses dados têm que ser relevantes a você, né? Então, voltamos também a assuntos de LGPD, né? Não tem como escapar disso atualmente. O Brasil, recentemente, fez um vínculo junto com a GDPR, que vem da Europa, né? A Lei de Proteção de Dados da Europa, inseriu algumas cláusulas simples e mudou pouquíssima coisa da cláusula da GDPR, que foi implementada, se não me engano, em 2016, na Europa. Então, devido a essa explosão de dados, a gente viabilizava nossos dados de uma maneira tão, algumas vezes, inconsequente, né? Não sabíamos aonde a gente estava inserindo nosso CPF, aonde estávamos inserindo nosso e-mail, que hoje é algo muito importante. Então, quando você fala de e-mail em 1990, não era algo tão importante quanto agora. Um e-mail, hoje, pode identificar uma pessoa, uma vez que ele é único, né? Então, você tem um domínio e você tem, literalmente, um nome único na frente desse domínio. Como, por exemplo, douglas.anjos@mapdata.com.br, né? Você consegue descobrir que eu sou uma pessoa única dentro da MapData a partir desse e-mail, e que somente eu devo acessar os e-mails enviados para esse endereço. Então, sim, é um método hoje de como você reconhece uma pessoa. O e-mail já se tornou algo muito importante.
Então, um bom exemplo que eu sempre utilizo em clientes, até mesmo para explicar, né, essa questão de autenticação por e-mail, se você tem meu e-mail, você consegue, por exemplo, resetar minha senha da minha conta bancária. Então, é algo bem, é um dado bem sigiloso, o acesso ao e-mail hoje em dia, tá? Então, quanto à explosão de dados, quando você recebe, por exemplo, um webinar que você literalmente viu numa rede social, provavelmente esse webinar você também viu nas redes sociais, você consegue passar, né, seus dados para a empresa. E essa empresa, literalmente, tem que ter um cuidado com esses dados. Não pode, literalmente, passar para uma pessoa que você não conhece. Uma empresa de outro tipo de tecnologia, diferente da MapData, ligou para mim e eu só tinha passado esse número para a MapData. Está errado, tá? Então, explosão de dados que a gente vive hoje é algo, não vou dizer perigoso, mas sim explorador, né? Quanto mais dados você tem, mais informações você tem, melhor você trabalha. É claro que dados são somente dados, não são transformados em informação desde que você não consiga compreendê-los. Então, tudo isso vem com um pacotinho, né, de compreensão desses dados. E, hoje em dia, um clique garante uma compra, né? Então, quanto mais fácil você deixa o desfecho de uma compra, o desfecho de uma contratação, o desfecho de uma assinatura de contratos, ou até mesmo disponibilização de documentos digitais, mais rápido você garante, literalmente, a compra. Então, menos tempo as pessoas têm de pensar em como adquirir ou desistir de certo produto ou serviço, né? Então, vivemos num momento em que temos muita tecnologia, muita informação e queremos as coisas muito rápido. Então, quanto mais rápido você entregar a informação necessária para o seu cliente, para o seu usuário, mais rápido você tem as ações dele, beleza? Então, muita atenção quanto a isso. Porém, onde entra a documentação digital em tudo isso? Então, a documentação digital começa a, literalmente, ganhar o seu espaço ali quando você consegue uma facilidade maior de lidar com os seus documentos. Então, o que seria uma facilidade maior de lidar com os seus documentos? Você ter acesso a eles em qualquer lugar, a qualquer momento. Então, hoje, todo mundo tem acesso a um smartphone e tem acesso à internet com 3G, 4G, por aí vai, né? Agora entrou também o 5G, então a velocidade dos smartphones vem algumas vezes aprimorando tão rapidamente quanto o computador. Então, muitas pessoas acabam priorizando a atualização do hardware do celular do que até mesmo do computador. Então, algumas vezes você vai ver algumas pessoas com o computador já desatualizado, um hardware não tão bom, porém o celular é muito mais rápido que o computador. Então, a facilidade de lidar com esses documentos tem que sair literalmente dos dispositivos, tem que estar na nuvem. Não ficar preso em documentos na papelada, literalmente já se tornou inviável. Eu vou mostrar mais para frente, principalmente as questões de custo e investimento na parte da questão de documentação digital, tá? Próxima parte muito boa quanto aos documentos digitais é a indexação de arquivos. Quem aqui nunca teve que procurar um documento no meio de tanta papelada? É horrível. Então, o tempo que você gasta procurando o papel, que seja lá onde esteja, né, é muito maior do que se você tem um documento indexável, onde o seu Windows, o seu Mac consiga procurar, por exemplo, dentro do Finder ou então dentro do Explorar documentos do Windows, né? Simplesmente, por exemplo, nota fiscal empresa MapData, né? Você consegue fazer uma baixa de todas as notas fiscais da empresa MapData. Você precisa ter o nome no documento? Não. Hoje em dia, o PDF ele consegue indexar de uma maneira bem precisa todas as palavras dentro de um PDF. Então, por exemplo, se dentro do PDF tem um número de registro da nota fiscal da MapData, você consegue buscar pelo número de registro dentro de um PDF, desde que ele esteja indexável. Tá? Posteriormente, eu vou mostrar algumas ferramentas também para realizar essa indexação. Existem aplicativos gratuitos para fazer isso, caso você tenha documentos em papel ainda, então não é tão complicado assim quanto muitos pensam, né? Literalmente o uso da tecnologia OCR, né? Bom,
Logo em seguida, a gente tem uma edição quando necessária. O que seria isso? Você conseguir abrir o seu PDF, ou até mesmo você imprimir um documento e editá-lo a partir do momento em que ele é reconhecido, suas letras e tudo mais. Então, a edição do documento facilita literalmente um pós-trabalho. Ah, eu criei um documento errado, acabei perdendo o arquivo. Como que eu posso editá-lo novamente, sendo que ele está no papel? Realmente, no papel você não consegue. Você teria que transformá-lo novamente em digital. Então, aí entra novamente a documentação digital. Ela facilita a edição de documentos que você, de alguma forma, acabou errando ou precisa corrigir ou então atualizar documentos, tá? Logo em seguida, a gente tem os fluxos de assinatura, que é literalmente torna possível e viável a entregabilidade de documentos, tá? Para uma melhor praticidade. Então, você ganha tempo e prevenção de erros. No momento em que você consegue falar, opa, esse campo aqui é o Douglas quem vai assinar. O campo Y é a pessoa Y quem vai assinar. Um não vê o campo do outro. Assim eu consigo reduzir para zero as chances de erro de assinatura em lugares errados, tá? Então, também é interessante sistemas que tenham guias, né, de uso. Ah, por favor, preencha aqui. Ah, esse documento aqui não é obrigatório, você pode pular para esse. Então, quando você trabalha com sistemas, com softwares ou aplicativos que possibilitam a criação de campos inteligentes para pessoas diversificadas, né, para pessoa X ou Y, você consegue ter um ganho muito maior de tempo, né, assim como a prevenção desses erros, tá? Então, como que é o levantamento de necessidade da documentação digital? O que você precisa fazer antes de sair adquirindo soluções de assinatura, edição de PDF, ou até mesmo um GED, né, um gerenciador de documentos? O que você precisa fazer? Primeiramente, você precisa levantar as necessidades de quais departamentos vão utilizar, né, essas ferramentas. Então, vai ser o meu RH quem vai utilizar, a gente vai fazer o lançamento de assinaturas do banco de horas do pessoal. Opa, legal. É uma ótima utilização. Isso aí reduziria o tempo gasto pelo time de RH em praticamente 3, 4 dias, porque se for uma empresa de 300 funcionários, só uma pessoa que vai ficar requisitando a assinatura de uma em uma, fulano, vem aqui assinar o seu lerite, vem aqui assinar o seu ponto, vai ser um pesadelo. Então, 300 pessoas, quanto tempo não gasta do RH, literalmente, para aquisição dessas assinaturas? Comercial, eu preciso entregar um contrato aqui para um cliente que fica lá eu sou aqui de Americana, entregar lá na Bahia. Rapaz, vai demorar horrores. Não, mas eu imprimo, assino, escaneio e envio por e-mail. Rapaz, que segurança isso tem? Né? Então, quando você torna viável e ainda mais de maneira mais fácil, porque quando você escaneia, você tem a chance de perder informação, porque alguns scanners acabam estourando, né, a imagem de alguns documentos, ou até mesmo se a letra é muito pequena, ele não vai acabar sendo legível, né? Então, tudo depende da qualidade da impressão, tudo depende da qualidade do escaneamento, e na hora que você despacha esse envio de e-mail, você não sabe se a pessoa realmente recebeu. Então, você também precisa ter uma confiabilidade, tá? Na questão de entregabilidade. Beleza? TI. Quantas empresas já não atendi literalmente falando, Douglas, eu preciso de uma documentação padrão aqui, eu sempre envio. TI, eles adoram literalmente trabalhar com a questão de literalmente tornar as coisas mais fáceis, então automatizadas, né? Mais automatizadas. Então, quando eles têm um documento só para uma única finalidade, então eles conseguem resumir tipo 5, 6 documentos em um só, para eles é o céu. Então, literalmente, a possibilidade de transformar um documento, por exemplo, que o TI usa bastante. Eu vou emprestar aqui um dispositivo para a pessoa X. Ou então, uma pessoa está requisitando um chip de celular da empresa para 3 meses. Então, ele precisa assinar uma contratação de termos de responsabilidade desses dispositivos, dessa internet X que ele está alocando, desse serviço X que ele está precisando. Então, precisa levantar uma documentação sobre isso. E o TI normalmente utiliza esses tipos de documentação e precisa deixar guardado em algum lugar. E com certeza, quando você armazena esses tipos de dados, esses tipos de documentação, dentro de um chamado de quartinho da bagunça, né, muito famoso por ser o quartinho da bagunça, que é onde você guarda
todos os documentos da empresa, seja nota fiscal, seja contrato, seja até mesmo esses termos de adesão ou comprometimento de X dispositivo, né, do TI. Então, ele precisa guardar. No momento que você guarda fisicamente dentro de uma sala, você fica sob risco de acontecer alguma coisa com esse documento. O tempo estraga, né, o papel, todo mundo sabe, assim como pode acontecer acidentes e você perder todos esses dados que você mantinha guardado, tá? Então, é muito importante que você tenha tudo feito um backup. Ah, Douglas, isso quer dizer que eu vou ter que imprimir 2 vias para deixar um backup? Não, se você manter uma cópia digital, está tudo ok. Você consegue acessar a cópia digital a qualquer momento, você consegue garantir, né, desastres naturais que podem ocorrer, né, naturais ou não naturais, que podem ocorrer com sua empresa, e você vai ter os seus documentos salvos em mais de um lugar, que o backup correto é backup do backup. Então, nunca ter somente uma versão do que você realmente acha importante. Tá? Time financeiro, eles precisam fazer contratos, literalmente, de locação, precisam fazer contratos de precificação de alguma outra coisa do comercial, né? Como que está sendo a parceria com tal empresa? Então, esses tipos de contratos também entram como levantamento de necessidades. A padronização dessa documentação digital necessita de atenção, tá? Logística. Quantas vezes você não precisa, por exemplo, uma empresa literalmente de transporte, né? Entrega e transporte de N tipos de commodities ou até mesmo produtos. No final, o recebedor precisa assinar que ele recebeu o produto. Assim como, eu ainda não sei como os Correios ainda não realizaram tornaram digital, né, a forma de assinatura do documento, porque qualquer um pode ir lá e assinar, né? Inserção da rubrica ou até mesmo dos dados da pessoa. Aonde está indo? Eu tenho uma cópia disso? Eu não recebi uma cópia disso. Eu recebi o produto, eu assinei o canhoto, mas eu não recebi a cópia desse recebimento, né? Então, entra também logística. Marketing nem se fala, porque o marketing contrata serviços direto. Então, eu preciso contratar um serviço de inbound marketing, preciso contratar um serviço para um evento, preciso contratar X coisas. E, normalmente, toda vez que o marketing recebe uma documentação, sempre vão requisitar o quê? Imprime, assina, escaneia, devolve para mim. Que confiabilidade isso tem? Você não consegue fazer nenhum tipo de autenticação de que foi realmente a pessoa responsável a assinar aquele documento, tá? Diretoria. Quantos diretores não se estressam porque eles estão em viagem, eles estão, por exemplo, no avião, o avião até mesmo pode ter Wi-Fi, tudo mais, porém, ele recebe, ele fica sabendo, ele está viajando para a Europa, um exemplo, está viajando para a Europa e ele recebe, nesse meio tempo que ele está viajando, que pode demorar de 15 a quase 20 horas, dependendo do voo, ele recebe um e-mail urgente de um cliente que precisa da assinatura dele para finalizar uma compra de 3 milhões. Pronto, ele não consegue assinar porque não tem impressora no avião. Assim como ele não vai conseguir escanear, nem mesmo despachar o documento. Mas a partir do momento em que, se você facilitar o acesso para ele desses documentos digitais, então, por exemplo, por um link, ele abre no navegador e acessa e assina, pronto, matou. Já consegue vender na mesma hora, mesmo estando num voo indo para a Europa. Beleza? Então, esse é um outro ponto muito importante também. Levantamento de necessidade. Logo em seguida, qual que é a finalidade do documento? Sim, antes mesmo de sair criando o documento torto e direito, você precisa saber qual a finalidade desse documento. Então, esse documento requer uma assinatura do final? Não, Douglas, eu preciso somente que o meu cliente preencha o documento, o formulário. Só preencher. Então, digamos que é uma pesquisa de satisfação. Você quer ter uma documentação que realmente se comprometa com os dados, que esteja de acordo com a LGPD, que no final de toda a documentação gere um PDF final, eu consigo gerar também puxar os dados desse formulário, né, de uma maneira como se fosse um CSV, né, trazer para o Excel. Eu quero também que esse documento esteja de acordo com a SP Brasil, uma assinatura digital do serviço por cima. Então,
todos esses levantamentos de necessidades são necessários antes de adquirir. Então, você precisa provar algum documento? Beleza, a solução que você está procurando, ela precisa ter a opção de que o destinatário aprove sua documentação. Ah, Douglas, o que seria uma aprovação de documentação? Digamos que você tem um documento que precisa ser assinado para uma contratação de algum serviço que sua empresa disponibiliza. Então, só que o seu gerente precisa aprovar antes de ser literalmente assinado pelo seu cliente final. Então, o que seria feito? Uma requisição de aprovação para o seu gerente e automaticamente, na hora que sair a aprovação do seu gerente, já cair em mãos do seu cliente. Tá? Então, a aprovação é literalmente aquele ok, né, no documento, em que ele pode seguir em frente. A assinatura, literalmente, a gente tem 3 tipos de assinatura no mercado hoje, eu vou estar explicando posteriormente quais são, né? E que, literalmente, você tem que saber qual delas utilizar, qual que é a sua requisição no momento, beleza? Então, eu preciso que pessoa X assine. Tá, mas ela precisa assinar eletronicamente, de forma com certificado digital, ou uma assinatura digital? Eu vou estar explicando, literalmente, a diferença um pouquinho mais para frente, logo, logo. Ah, não, Douglas, eu preciso somente que ele preencha o documento. Então, há também a possibilidade que você precisa de entregar esse documento apenas para preenchimento. Então, não há necessidade de assinatura, não há necessidade de aprovação. Cada um desses processos e modelos de documentação digital são modelos de autenticação diferente. Por quê? Se você está falando, por exemplo, Douglas, eu estou sendo processado aqui porque o meu cliente ele preencheu o documento, mas ele fala que em nenhum momento ele aceitou os termos desse documento, ou até mesmo assinou, falando que ele aceitava X ou Y coisas dentro desse documento. Ele pode ganhar esse processo? Sim, ele só preencheu o documento, ele não falou que ele aceitou, ele não falou mais nada, ele só preencheu. Porque hoje, como a gente tem essa explosão de dados, essa parte de, literalmente, de população de campos de documento se tornou muito inviável. Você não consegue comprovar nada quando a pessoa, literalmente, preenche um documento. Você começa a mudar o rumo da conversa quando você requer uma aprovação, uma assinatura, um aceite de termos, tá? Então, tudo isso faz diferença lá no final, na hora que gerar um relatório de auditoria. Então, o preenchimento de documentos não tem uma validação tão boa assim, porque não há uma rubrica por cima, não há, por exemplo, quando que a pessoa assinou, ou data, ou até mesmo o IP que a pessoa assinou. Só há um momento em que ela preencheu o documento. Ela colocou os dados dela ali, mas qualquer pessoa consegue colocar dados ali. Aí, você coloca uma autenticação em cima desse nível. O que é? Somente a pessoa com e-mail X consegue acessar esse documento. Opa, aí já começa a mudar a situação. Então, você tem um acesso único, o serviço que você contratou consegue dar garantia que foi enviado somente para aquele e-mail e aquela pessoa preencheu. Opa, então já tem uma força a mais aí. Mas, porém, ela não está falando que assinou e nem aceitou nenhum termo. Então, começa um pouco a balancear aí um processo judicial, por exemplo. Tá? Então, logo em seguida, a gente tem a delegação e envio de massa, delegação e aceite de termos. Eu vou pular um pouquinho aqui para aceite de termos, para pegar literalmente a conversa que a gente estava tendo agora há pouco. Então, você tem que também ter um modelo de proposta onde o cliente precisa aceitar esses termos. Diferente do modelo de assinatura e até mesmo aprovação, o aceite, né, de termos de um contrato fala que aquela pessoa realmente está de acordo com todos os termos inseridos no documento e que ela, para mim está tudo bem. Douglas, mas quando que eu vou usar isso? Não precisa de assinatura? Não precisa de assinatura, uma vez que a pessoa lê o contrato, você consegue receber uma prévia de que a pessoa teve a chance de visualizar o contrato. Então, lá no relatório de auditoria, a pessoa teve a chance de visualizar o contrato e, por fim, ela recebe um botão de notificação falando: aceite os termos inseridos nesse documento, assim como os termos do próprio serviço, né? Então, você tem uma comprovação de que aquela pessoa aceitou. Douglas, como é que eu faço a autenticação de que realmente foi aquela pessoa? Novamente, por e-mail, ou por senha de acesso a essa documentação, ou por necessidade de login da plataforma que está oferecendo ou requisitando a assinatura, tá? Então, existe N maneiras de literalmente fazer essa autenticação.
Ah, Douglas, mas eu acho que isso não é tão mais seguro do que a pessoa ir lá, imprimir, assinar, escanear e me devolver. Gente, Photoshop já mostrou que faz milagre. E para literalmente eu tirar uma foto de uma assinatura e inserir com o Photoshop é a coisa mais fácil do mundo. Você provavelmente nem vai perceber. Então, no momento em que você não tem um sistema que requisita uma autenticação diferenciada, você não sabe se a pessoa realmente assinou aquilo. E também não tem uma comprovação jurídica no momento em que você sai do físico, vai para o digital, volta para o físico, sai para o digital. Cara, ali você já pode ter perdido N tipos de informações dentro de um contrato, tá? Então, aceite de termos diferente da aprovação, a pessoa fala, não, eu aceito os termos que você impôs nesse documento. Enquanto a aprovação, por exemplo, ela dá um ok, pode prosseguir com o documento. Beleza? Agora, também, minha empresa tem a necessidade de envio em massa de documentação. Eu preciso, Douglas, que a minha documentação seja espalhada para várias pessoas. Eu estou fazendo, por exemplo, uma readequação LGPD, onde todos os meus funcionários precisam aceitar, né, os termos novos da empresa, ou seja, cada pessoa é responsável por não... Esse é um exemplo, tá? Cada pessoa é responsável por não divulgar nenhum dado dos nossos clientes para empresas de fora que não sejam parceiros, dentro de contratos sobre essa empresa. Então, eu tenho 300 funcionários. Se você for passar essa documentação para cada um, imprimir e assinar, pode haver uma perda de informação aí. Tá? Então, sem contar que vai demorar para caramba. Então, quando você despacha esses documentos em massa, você tem a possibilidade de facilitar o trabalho do RH, que ia requerir aí em torno de 1 a 2 ou até mesmo 3 dias, né, de trabalho, em alguns minutos, porque ele só vai despachar o documento, cada pessoa vai assinar seu próprio documento e automaticamente ele vai receber, tá? Então, isso também é muito importante na documentação digital, beleza? E, por fim, a possibilidade de delegação. O que é delegar? O que é delegar um documento a alguém? É literalmente disponibilizar um documento para uma pessoa, porém não é aquela pessoa quem precisa assinar. E você não sabe qual é o endereço de e-mail, quem é a pessoa responsável, você não teve contato ainda. Vamos colocar aqui, por exemplo, você precisa da assinatura do diretor da empresa que está contratando os seus serviços. Mas em momento algum você teve literalmente acesso ao e-mail desse diretor ou até mesmo de um WhatsApp, tanto faz. Você vai fazer o seguinte, vai mandar para a pessoa que você está conversando, só que vai falar para ela assim, viu? Esse documento não é para você assinar. Eu preciso que o diretor da sua empresa, o responsável legal pela sua empresa, assine esse documento. Então, você vai passar para ela o direito de delegação. Essa pessoa vai delegar o seu documento para a pessoa responsável. Beleza? Ah, Douglas, mas não foi a pessoa... eu queria que o diretor assinasse, ele delegou para outra pessoa. Tá, você pode cancelar a viabilização desse contrato, falar assim, você mandou para a pessoa errada, eu preciso que você, para esse documento ter a validação correta, eu preciso que você passe para o seu diretor. Tá? Então, você consegue fazer essa controladoria. Então, é como se fosse uma união entre a delegação e, no final, você ainda pede a sua própria aprovação, né, para esse documento. Ou seja, pessoa X delegou para a pessoa Y. Ah, é a pessoa Y quem deveria assinar? Beleza, eu aprovo. Ah, não é? Esse documento não foi aprovado. Pronto, volta do início. Beleza? Bom, continuando, a gente tem agora os custos versus investimento. Eu coloquei 3 cenários aqui. O documento físico, o documento semidigital e o documento digital. Tá? Literalmente para que a gente tenha essa perspectiva de qual é o lugar de cada um aqui. Beleza? Então, primeiramente, documento físico. A gente tem necessidade de impressão alta, ou seja, para esse documento realmente ser assinado, ser comprovado, tudo mais, precisa de impressão, tá? Então, você tem gastos aí de papel, tinta, impressoras e manutenções e tempo de funcionário. Ah, Douglas, como assim? O seu funcionário vai ter que gastar um tempo pedindo para a impressora imprimir. Se é uma impressora, entre aspas, né, comunitária, então várias pessoas têm acesso a essa impressora, ele vai ter que caçar o documento lá. Então, isso aí
o maior dos custos, principalmente necessidade de impressão, entrega e até mesmo tempo médio de execução, é o tempo do funcionário, tá? Então, sempre priorize isso. Bom, ele foi até a impressora, teve que caçar o documento, voltou. É só isso? Não. Digamos que a impressora deu pau. Quanto tempo o seu grupo, o seu departamento, ou até mesmo a empresa, fica parado porque uma impressora bugou? Rapaz, é o pesadelo do diretor. Porque ele simplesmente vê os departamentos parados porque não consegue imprimir papel para as pessoas assinarem, para as pessoas verem algum tipo de... para as pessoas verem, né, qualquer tipo de informação. Então, a necessidade de impressão é algo que você literalmente tem que cortar. Tá? Isso, quando já vi situações de empresa que tem compras de caminhões e caminhões a cada semana, então isso reduziria drasticamente o uso do papel, assim como o gasto, o gasto de tempo devido dos funcionários, esperando um conserto de uma impressora, indo até o local da impressora, buscar impressão. Ah, não foi a impressão. Isso acontece comigo direto. Quase toda vez que eu vou imprimir, opa, a impressora não imprimiu. Opa, a impressora não recebeu o documento. Então, pode haver algum tipo de gargalo aí dos documentos enviados para ela. Necessidade de entrega. Você tem um gasto de envio, ou seja, mesma situação. Estou aqui em Americana, preciso enviar um documento lá para a Bahia. Cara do céu. Além de gastar horrores com SEDEX ou até mesmo um PAC da vida, né? Um PAC da vida, você vai ter o tempo de entrega e devolução desse documento. Nesse tempo de entrega e devolução, o seu cliente pode desistir da contratação. Ah, tal pessoa pode desistir, literalmente, de fazer um acordo junto com a sua empresa. Então, quanto mais tempo você dá a essa pessoa, então, voltando lá no começo da conversa, um clique garante a compra. Então, quanto mais fácil você deixa a assinatura dessa proposta ou documentação, mais rápido você tem a sua resolução, tá? Aí a gente entra no último item ali de necessidade de entrega, que é o risco de perda dos documentos. Então, pode haver um assalto ao motoboy que está entregando, pode haver algum tipo de desvio dessa documentação, o que não ocorreria no formato digital. Tá? Bom, tempo médio de execução. Muito importante. A gente tem aqui uma média de 3 a 7 dias para executar esse documento físico. Aí depois a gente vai para a documentação semidigital, onde ainda há uma necessidade, né, de impressão. Né? A gente tem uma necessidade de impressão aqui, porém, literalmente é isso. Você não tem uma necessidade de entrega tão arriscada quanto, literalmente, o motoboy, ou o SEDEX, ou o PAC. Então, a gente vai imprimir, vai ter gastos com papel, tinta, ainda vai ter aquele probleminha da impressora bugou, todo mundo vai ficar parado, tempo de funcionário vai estar rolando, que é o mais caro aqui de todos esses cenários, tá? Na necessidade de entrega, a entregabilidade por e-mail, tá? Qual que é o problema de entregabilidade por e-mail? Pode ser que a pessoa não receba, porque alguns servidores simplesmente bloqueiam e-mails com PDF. Simplesmente bloqueia. Então, você não consegue entregar o documento porque ele está em PDF, está dentro do e-mail, é um anexo, a pessoa não recebeu e você não sabe o que aconteceu. Se você não entrar, ou seja, o seu funcionário vai ter que gastar tempo novamente, viu? Você recebeu o documento? Ah, não, espera aí que eu vou tentar enviar de novo. Ele vai ter que caçar uma maneira de enviar uma documentação para que não seja bloqueada pelo proxy, pelo servidor da pessoa, né? E para então a pessoa imprimir, escanear e devolver. E rezar também para não, nesse meio tempo, o seu e-mail também não bloquear o e-mail dele, porque tem um PDF ali dentro. Então, tempo médio de execução, sim, caiu bastante. É quase uma escalonável aqui, né? Então, de 3 a 7 dias cai para 1 a 2 dias. Tá? Então, a gente tem aqui uma evoluçãozinha, né, no tempo de execução, devido a esse tempo de entrega aqui não existir. Tá? Na documentação digital, você não tem a necessidade de impressão, ou seja, já matou aí 4 tipos de problema. Então, gasto do tempo dos funcionários, não vai ter mais gasto de papel, nem tinta, e também impressoras e manutenções, zero. Tá? Necessidade de entrega. Tempo de entrega e devolução, ou seja, o sistema que você contratou vai estar responsável de entregar, né, e devolver esse documento.
Então, em momento algum, você vai ter que ficar cobrando a pessoa de ficar assinando, ou se ela recebeu ou não. Então, o serviço que você contratou precisa garantir que todas as pessoas que você despachar esse documento vão receber essa documentação. E aí a gente tem um tempo médio de execução de 10 a 30 minutos. Que é literalmente faz o upload do documento, coloca os campos, indica para quem quer os campos, despacha, a pessoa assina, ao mesmo tempo já devolve para você. Só isso. Ah, Douglas, não entendi mais ou menos esse cenário. Você pode explicar de um jeito melhor? Claro. Vamos pegar literalmente de um documento semi-digital para depois o digital. Então a gente tem aqui um cenário de estudo. A empresa tem um dono do documento, esse dono do documento imprime o documento, né? Então esse aqui é o cenário do semi-digital. Ele assina esse documento para escanear ele de novo, para então enviar esse documento para aprovação do administrativo e gestor. Então, nesse meio tempo, o e-mail ocorre de maneira manual. Pode ocorrer de algum deles simplesmente esquecer, ou de te enviar uma resposta, ou até mesmo de aprovar ou não esse documento. Tá? Logo em seguida, você recebe essa aprovação e envia para o e-mail para o assinante. Esse assinante reimprime o documento, ou seja, as chances de sair uma falha na impressão e tudo mais são grandes, porque esse documento já sofreu 2 impressões e já um escaneamento. Aí ele vai assinar e vai escanear de novo, ou seja, 2 escaneamentos e 2 impressões. A chance de perder informação é altíssima, tá? Logo em seguida, te enviou para o e-mail, você recebeu novamente essa documentação, tá? Bom, o cenário ideal é o cenário na nuvem, então é a documentação digital. Tem a empresa com o dono do documento, ele mesmo pega um documento do Word dele, ou seja, não precisa transformar em PDF, não é uma necessidade, envia o documento para a nuvem de assinaturas. Essa nuvem sofre 2 etapas, né? Então, primeira etapa é a aprovação simultânea de 2 pessoas, uma aprovação do administrativo, outra do gestor. Então, a nuvem se encarrega que esses 2 recebam esse documento para ser aprovado. Logo em seguida, eles aprovando, a aprovação deles sobe de novo para a nuvem e que já starta, né, já começa a segunda etapa. Durante essa segunda etapa, um envio de mensagem de aprovação é enviado automaticamente ao dono do documento. Então, ele sabe já que o documento dele foi aprovado. E ele não precisou que o documento, não teve necessidade que o documento voltasse para ele, para então encaminhar para a pessoa realmente que é o usuário final, o assinante do documento. A própria nuvem faz isso. Porque a segunda etapa não precisa da sua visualização de aprovação. Então, logo em seguida, ele já despacha esse documento para assinatura do usuário final. Esse usuário final assina, então ele tem que ter a facilidade de assinar. Ele não precisa baixar nenhum tipo de aplicativo para assinar, ele só tem que acessar um link no navegador, tá? Para literalmente esse documento ser assinado e voltar para a nuvem. Voltando para a nuvem, esse documento ele vai ser processado, recebendo as aprovações do time, né, administrativo e gestor, e também as assinaturas do usuário final. Beleza? Então, essa documentação, depois que ela é assinada, ela volta uma cópia para o usuário final e também volta para o dono do documento. Isso aqui tem que ser automático. Porque se você tiver que gastar tempo fazendo esse fluxo aqui, não adianta. Não adianta você ter contratado, literalmente, esse serviço de assinatura na nuvem. Tá? Você já vai gastar um bom tempo aí. Bom, visto os 2 cenários, as chances de erro aqui são 0. Se você criou tudo certinho, as chances de alguém aprovar errado ou até mesmo assinar errado são 0. Beleza? Bom, deixa eu limpar aqui os desenhos, pronto. Depois eu vou falar agora dos tipos de assinatura. Né? Muita gente tem essa dúvida. Que tipo de assinatura existe no mercado hoje? Então, existem as assinaturas eletrônicas, certificados digitais e assinaturas digitais. Nesse modelo de assinatura eletrônica, você pega uma imagem ou rubrica simples, que pode ser feita no Acrobat Reader, que é um programa gratuito, né, da própria Adobe, tá? Tem a mesma validade de uma assinatura escaneada, e até mesmo um pouco superior, porque você consegue ver quando que foi assinado, tá?
porém, ela não é comprovada ou certificada. Então, não há uma comprovação direta de uma assinatura eletrônica, tá? Agora, um certificado digital, ele é adquirido normalmente pelo setor administrativo. Ele tem o formato de um selinho, ele certifica a veracidade de um documento a partir de um certificado reconhecido pelo ICP Brasil, tá? Muito importante que ele seja reconhecido pelo ICP Brasil. E também tem a necessidade de instalar o certificado em um computador. Então, você tem que executar esse certificado. Ele tem normalmente a validade de 1 ano, tá? Então, haverão órgãos emissores, como Serasa, né, e que vão oferecer esse tipo de serviço, tá? Lembrando, eles têm que ser certificados pela ICP Brasil também. E as assinaturas digitais. Então, esse tem uma validade jurídica, ele dá validade jurídica ao documento, porque ele informa que o documento foi atrelado a um CPF ou CNPJ, tá? Então, é a mesma coisa de você ir até o cartório e falar, eu quero confirmar que esse documento foi assinado. Então, eles vão fazer o levantamento de firma e vão assinar esse documento diretamente no cartório, tá? Então, ele tem a mesma validade jurídica do cartório. Logo em seguida, o que ele é? Ele é um e-token, então ele vai precisar de um cartão, né? É como se fosse um cartão de crédito, você pluga no computador e assina. Assim como também há os modelos de assinatura em nuvem, então há assinaturas digitais em nuvem também. Beleza? Normalmente precisa de uma senha para utilização, é como se você estivesse acessando o seu próprio banco, ou seja, literalmente o seu CPF que está atrelado ali, confirmando o documento, e ele certifica a veracidade de um documento a partir de um certificado reconhecido. Novamente, tem validade de 1 ano, tá? Então, todo ano você tem que estar renovando esse serviço de assinatura digital. Bom, logo em seguida, a gente tem um terceiro tipo aqui, que é a assinatura do DocuSign. Ele aplica uma assinatura rubrica, né, em modelo eletrônico, porém, no final do fluxo, ele gera um relatório de auditoria, e tanto o documento assinado quanto o relatório de auditoria, eles são certificados pelos certificados do Adobe Sign, né, que é uma solução do Document Cloud. E ele já traz um selo já verificado pela ICP Brasil. Tá? Então, ele une, vou voltar um pouquinho aqui, ele une as assinaturas eletrônicas junto com os certificados digitais. Porém, ele também, o serviço do Adobe Sign também possibilita que seu cliente ou a pessoa que esteja assinando assine com o e-token dele. Beleza? Então, você tem os 3 cenários dentro de uma única solução. Bom, como que seria realizada a padronização desses documentos, né? Você precisa criar modelos de formulário. Então, lá atrás, quais são os documentos, quais são os departamentos que precisam da documentação digital, né? Então, depois que você fez o levantamento de cada um dos departamentos, você faz o levantamento agora, né? Também depois da necessidade, vai precisar aprovar, vai precisar assinar. Então, qual é o próximo passo? Você precisa criar, né, os formulários. Então, literalmente recomendo o Acrobat Pro DC e o Adobe Sign para a criação desses formulários, tá? Por quê? Você vai precisar reutilizar esses modelos. Quando você trabalha com modelo padrão, você especifica que há um modelo único para ser utilizado pelo departamento X ou Y, e esses modelos eles têm que ser fáceis de ser editados, então você vai ter que criar um backup, né, do documento editável, assim como o modelo dentro do seu sistema. Então, 2 que eu recomendo, Acrobat Pro DC e Adobe Sign. Acrobat Pro DC é para a criação dessa documentação. O Adobe Sign é para o despacho. Porém, ele também cria o modelo do PDF ou até mesmo do modelo do formulário, tá? Qual que é a importância de reutilizar esses modelos? Você tem o mesmo modelo, ou seja, você já tem ele pronto, quais são os campos, quem deve assinar em cada campo, e a única coisa que você precisa definir é para quem precisa ser enviado, tá? Bom, logo em seguida, regras de aplicação. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Prontinho. Bom, regras de aplicação. A solução precisa ter segurança, praticidade, integração e gerenciamento. Por quê? Segurança. Seus documentos que estão ali. Se a sua solução não tiver segurança suficiente, já quebrou o uso. Caiu em LGPD,
caiu em N tipos de processo, tá? Então, tem que ter uma solução já adequada à LGPD. Praticidade, ela precisa ser fácil de ser utilizada, tá? Então, ela precisa estar na nuvem, ela precisa ser acessada em qualquer lugar, desde que tenha uma autenticação por cima disso. Então, precisa ser fácil para quem utiliza também, tanto para quem envia. Integração. Como que você vai guardar esses documentos? Aonde você vai guardar? Aonde você vai dar início a essa documentação? Então, o serviço tem que viabilizar uma conversa, uma integração já pronta, com o serviço que você já utiliza, seja ele com Microsoft, SharePoint, eu tenho um sistema de CRM da Salesforce, seja ele o tipo de sistema que for, e também, Douglas, eu tenho um sistema próprio, então ele tem que abrir a API para você. Então, isso são regras de aplicação. Necessita disso, a solução que você está contratando tem que ter integrações. Tá? Douglas, a solução que eu estou procurando não tem integração. Você vai ter que fazer tudo manualmente. Lembre-se disso. E gerenciamento. Quem que usa essa sua solução? Quem que está assinando em nome da sua empresa? Quem que controla esses documentos? E quem licencia? Quem ordena esses fluxos? Quem são os gerentes que fazem todos os padrões de documentação? Então, tudo isso você tem que criar um escopo por cima. Tá? Então, lá no departamento, dentro do departamento do financeiro, quem é o administrador da conta? Quem que é o administrador do grupo? Né? Quem que decide quais documentos vão poder ser utilizados e quais documentos não vão poder ser utilizados? Quem decide quais são os fluxos e como vão fazer os fluxos, né, de documentação? Então, tudo isso pesa na aquisição da solução, tá? Então, muita atenção a essas 4 regrinhas: segurança, praticidade, integração e gerenciamento. Beleza? Bom, outra regra de aplicação. Isso é extremamente importante, esses 2 quesitos. A utilização é válida, ou seja, o que você está oferecendo, o seu cliente aceita uma assinatura eletrônica, uma assinatura física ou uma assinatura digital? Não há a possibilidade de você, literalmente, empurrar uma solução para o seu cliente. Você primeiro tem que verificar se ele aceita ou não, né? Isso é muito importante, porque aí no momento em que ele aceita ou não, ele vai assinar ou não. Beleza? Então, muita atenção quanto a isso. Então, seus parceiros, o pessoal que precisa estar aceitando, seus clientes, seu pessoal interno, eles estão aceitando que esses documentos sejam assinados, né, de maneira digital, com a documentação digital, tá? Então, deixa eu ver, a gente tem aí ainda alguns minutinhos. Logo em seguida, deixa eu ver aqui, eu ia mostrar um pouquinho aqui para vocês a questão de um documento. Eu criei aqui um documento, deixa eu só limpar a tela, rapidinho aqui, que seria um modelo padrão, né, de documento. Então, você deixa áreas em vazio, deixa eu só retirar aqui, pronto. Você deixa o documento em vazio e você vai trabalhar com ele. Como? Eu posso levar ele, por exemplo, direto para o meu Acrobat. Isso aqui é um tipo de integração. O Acrobat tem uma integração diretamente com o Word, né? Então, eu posso, por exemplo, já salvar aqui o modelo de contrato em PDF. Ele já vai ser aberto dentro do meu Acrobat para DC. E dentro do meu Acrobat para DC, eu já consigo criar campos de formulário. Então, eu posso vir aqui, ó, ferramentas, meu tem inglês, desculpa, ferramentas, preencher, aqui, preparar formulário. Vou preparar ele primeiro, não vou preencher esse ainda não. Vou startar o reconhecimento de possíveis campos. Olha lá, ele já reconheceu que tem um campo aqui e um campo de assinatura aqui. Porém, ele insere de maneira automática apenas campos de texto. Então, eu vou deletar, eu não preciso de campos de texto, eu preciso de campos de assinatura. Então, eu vou trazer esse carinha aqui, ó, adicionar uma assinatura digital nesse documento. Vou clicar aqui, vou falar que é o Douglas, né? Quem deve assinar primeiro. E aqui, um outro campo de assinatura, vou falar que é o time do comercial. A data, quem assina posteriormente. Aqui no Olá, seria interessante fazer um drop-down list, né? Então, posso criar aqui
Selecionei o drop-down list. Isso. Um drop-down list pequenininho aqui, para inserir algumas propriedades dele. Vamos pegar aqui. Item senhor. Ou senhora, né? Aí eu posso escolher, depois eu vou fazer um preview para vocês daqui a pouco. Diminuir o tamanhozinho aqui do campo. E também um espaço, por exemplo, para o nome. Posso clicar aqui rapidinho. Falar aqui que aqui é o nome da pessoa, nome completo. Tá? Então aqui eu já criei, literalmente, um modelinho. Aqui eu posso inserir também um campo para data. Um campinho de texto para data. E eu vou replicar, então, vou replicar esse campo aqui de nome completo aqui embaixo, porque a mesma pessoa que preencher o nome lá em cima vai estar direcionado o nome dela aqui, então vai replicar. Logo em seguida, eu vou também criar aqui, mais um campo nome, que é o nome do contratante. Então aqui eu já tenho um modelo já pronto. Eu só preciso despachar isso. Então na hora que eu fizer um preview aqui, eu posso escolher aqui, vai ser senhor, senhora, Douglas Anjos, uma data, hoje é dia, que dia é hoje? 27/10. E assinar. Então, eu posso assinar com uma assinatura digital ou uma assinatura eletrônica. Preencher aqui. Olha lá, ele lá em cima, já preencheu aqui embaixo. Replicou. E aqui, por exemplo, contratante. Beleza. Isso aqui é uma das formas de você criar um modelinho. Mas você ainda precisa despachar. Tá? Agora, vamos fazer de uma maneira um pouco, digamos assim, legal. Eu quero mandar isso aqui direto para o Douglas Anjos assinar. Então, eu tenho uma integração com o Word direto do Adobe Sign. Posso clicar aqui, ó, enviar para assinatura. Esse documento não tem nada pronto nele, então os campos não estão aqui. Tá? Eu vou requisitar uma breve assinatura. Então, vou colocar aqui douglas.anjos, @mapdata. O modelo de contrato ele já está puxando o nome do meu documento. E vou colocar aqui, por favor, revisar e assinar o documento. Opa. E vou pré-visualizar antes de enviar. Eu tenho opções também de lembretes. Aqui é literalmente um motor de envio, tá, do Adobe Sign dentro do próprio Word. Então, ele já vai processar o documento que eu estava trabalhando com ele dentro do Word, já inseriu aqui o meu contrato, consigo inserir outras pessoas relacionadas a essa documentação, e também que tipo de senha que eu vou dar para esse documento, quando ele foi baixado, qual o tipo de autenticação, se vai ser via e-mail, senha, social, cabear, enquanto cabear é somente endereço dos Estados Unidos, telefone, né, o celular, e login do Adobe Sign. Logo em seguida, eu consigo já trabalhar com o modelo desse documento. Como assim, Douglas, com o modelo do documento? Eu já deixo salvo na minha nuvem como vai ser o modelo dessa minha documentação. Então, aqui eu consigo fazer aquele drop-down list da mesma forma. É um menu suspenso. Então, eu consigo reduzir ele aqui, ó, mais ou menos no tamanho do olá. Inserir a opção senhor, senhora, tá? Assim como colocar uma entrada de texto. Ou então, eu vou fazer até mesmo melhor. Eu consigo puxar o nome completo dessa pessoa de forma obrigatória, né? Como assim de forma obrigatória? Tá vendo que aqui há um asterisco?
Esse asterisco informa que esse campo é obrigatório de preenchimento. Então, da mesma forma que eu posso vir aqui, dar 2 cliques nele, torná-lo obrigatório. Logo em seguida, eu vou pôr um campo de data. Esse campo de data é automático, tá? Que ele puxa, literalmente, a data da assinatura. Então, na hora que o participante, o destinatário Douglas Anjos assinar, vai ser puxada a data automaticamente. E aqui embaixo eu vou colocar os campos de assinatura. Então, eu vou puxar aqui campo de assinatura do contratante. E também aqui, vou criar uma duplicidade aqui. Vou clonar o campo, esse nome vai aqui. E vou colocar como, vamos ver aqui, não vai deixar eu assinar, vou precisar de mais um. Precisar de mais um assinante aqui. Bom, cadê? E puxar o nome aqui também. Então, em todo lugar que está replicado nome para a pessoa, ele vai automaticamente preencher, tá? Douglas, eu percebi que ele tem uma corzinha aqui, ó. Uma cor em dourado. Então, por exemplo, se esse documento, eu vou até retomar aqui, ó. Se esse documento for para mais de uma pessoa, eu vou colocar mais uma pessoa aqui, literalmente só para mostrar a diferença entre campos. Preciso que esse documento vá para, deixa eu colocar aqui, adobe@mapdata.com.br. Ele vai aparecer 2 tipos de destinatários diferentes para mim, porque eu consigo especificar campos para cada um desses destinatários. Assim, não há o erro da pessoa assinar em lugares errados. Então, por exemplo, seleciono Douglas ou seleciono Adobe Mapdata. Se eu puxar um campo de assinatura para Adobe Mapdata, a abinha se referencia à cor de Adobe Mapdata. Se eu mudar para Douglas Anjos, ela desabilita o campo de assinatura. Na hora que eu trago aqui, ele traz um outro campo de assinatura diferente, porque são destinatários diferentes. Tá? Então, sim, é muito importante que essa etapa da criação de modelos de documento seja feita antes mesmo do envio, porque senão você vai causar uma certa dificuldade posterior de organização dentro da sua empresa. Beleza? Bom, por hoje o que eu tinha para apresentar para vocês era isso. Tá? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Estou abrindo para questionamentos, se vocês tiverem alguma dúvida. Amanhã a gente já vai trabalhar também com a questão, até deixei aberto aqui, né? Com a questão de infraestrutura de documento, da documentação digital, né? O que você precisa ter antes mesmo de trabalhar com documentação, para que tudo esteja literalmente de acordo, né? Quais são os locais onde você vai guardar os documentos, quais são os fluxos de recolhimento. Eu preciso ter uma automação para recolhimento dessa documentação, né? E se eu estou de acordo com a LGPD ou não, tá? Então, espero contar com vocês aí. Hoje a gente viu literalmente o levantamento das necessidades, né? O custo de uma documentação impressa e os custos versus o custo de investimento de uma documentação digital. E padronização dessas documentações. Então, pode ser feito com Word, pode ser feito com macro de falecer ou outras soluções, né? E também regras de aplicação, ou seja, antes mesmo de aplicar a documentação digital, saiba se as pessoas envolvidas na sua documentação digital aceitam ou não trabalhar com ela. Beleza? Então, só estou abrindo aqui para dúvidas e questionamentos, caso você tenha alguma. Passo aí uns 4 minutinhos. Bom, creio que não há mais nenhuma dúvida. Aguardo vocês amanhã no próximo webinar, tá? Que vai ser sobre infraestrutura e documentação digital. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado pela presença de todos.